Ouvintes, a minha Bíblia se encontra aberta no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Amados e preciosos ouvintes, vale lembrar que nós estamos nesta série de mensagens de Apocalipse 2 e Apocalipse 3, apenas falando sobre a saudação de Cristo à igreja. Apenas estamos falando sobre a saudação, as saudações do Senhor Jesus ao mensageiro, ao anjo de cada era. Portanto, o nosso estudo está basicamente neste conteúdo, nas saudações. Começamos na primeira era, Éfeso, na segunda era, Esmirna, e estamos agora entrando na terceira era, a era da igreja de Pérgamo. Os nossos estudos estão envolvidos com a saudação do Senhor Jesus Cristo a cada era. São 7 mensagens. Você quiser adquiri-las, basta ligar no 3162-0694. Que Deus possa abençoar seus corações, que Deus possa abrir o seu entendimento, como eu creio que tem aberto o meu, e nós temos presenciado nesta última era a mensagem final, nas quais Deus termina com gentios, com a visita de um grande e poderoso profeta, prometido de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, e reforçado em Mateus capítulo 17, versículo 11, nos quais Jesus Cristo disse que no tempo do fim, nas quais nós estamos vivendo, haveria uma restauração de fé doutrinária, uma restauração que nos traria numa posição como a igreja da primeira era tinha também uma posição em Cristo, e Cristo é a palavra. Por isso que nós devemos estar firmados na palavra, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esta terceira era que nós estamos entrando, falando sobre a saudação, chamada de Pérgamo. A palavra Pérgamo significa casamento. Nesta terceira era, revelou-se pelo espírito de profecia que a igreja mundana adotaria o nicolaísmo como uma doutrina. Pérgamo é a junção de uma união do Estado casando-se com a igreja. A separação entre o clero e os leigos cresceu desde a verdade bíblica de anciãos, pastores de rebanhos locais, guiando o rebanho pela palavra, até as obras dos nicolaítas, em que o clero se organizou em níveis hierárquicos, um sobre o outro, cuja fórmula não escriturística então evoluiu para um sacerdócio que colocou o clero entre o homem e Deus, concedendo ao clero certos direitos e sempre negando aos leigos seus direitos dados por Deus. Isto foi usurpação. Nesta era tornou-se uma doutrina. Foi estabelecida na igreja como assegurada palavra de Deus, a qual na verdade não era.
mas o clero a chamou de palavra de Deus e, portanto, a doutrina foi anticristã. Devido ao governo humano ser pura e simples política, a igreja envolveu-se na política. Esse envolvimento foi bem recebido por um imperador, ditador, que uniu a política da igreja com a política estatal e pela força estabeleceu a falsa igreja, a religião falsa de Satanás, como a religião verdadeira. E através de vários decretos de diferentes imperadores, encontramos a falsa igreja com o poder estatal, destruindo a verdadeira vinha, ainda mais avidamente. É triste dizer que a verdadeira vinha não estava exatamente imune a esta doutrina. Com isso, não quero dizer que a verdadeira vinha tenha alguma vez estabelecido as ideias nicolaítas como doutrina. Longe disso. Porém, aquele vermezinho de morte continuou sugando a verdadeira vinha, esperando que ela caísse. Mesmo dentro da verdadeira igreja, homens que Deus chamava como bispos estavam considerando que esse título significava um pouco mais do que simplesmente uma personalidade local. Não existia o claro entendimento de Paulo na igreja nesse tempo, porque Paulo disseram: e glorificaram a Deus a respeito de mim. Não importava que autoridade Paulo tinha, ele mantinha as pessoas olhando para Deus, de quem vem toda a autoridade. Mas o clero estava sempre olhando para a liderança divina mais a humana, e assim, ao dar honra onde a honra não era devida, encontramos que a verdadeira igreja foi manchada pelo humanismo, com o nicolaítismo estabelecido, sucessão apostólica, ministros nomeados, votação. Faltava apenas um passo para a falsa igreja dar início ao balanismo, o segundo passo para as profundezas de Satanás já estava em pleno progresso, melhor dizendo. Amados e preciosos ouvintes, nós estamos com nossa Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Nós estamos entrando na era da igreja de Pérgamo, falando sobre a saudação de Jesus Cristo a cada era, a cada mensageiro. Lembrando que estes estudos não é um estudo completo das eras. Estamos apenas falando da saudação de Jesus Cristo para a sua era e seu respectivo mensageiro. Como nós falamos, Pérgamo era uma cidade que situava-se na Mísia, num distrito banhado por 3 rios, por um dos quais se comunicava com o mar. Era descrita como a cidade mais ilustre da Ásia. Era uma cidade de cultura, como uma biblioteca somente superada pela Alexandria. Todavia era uma cidade de grande pecado, dada a ritos licenciosos de adoração a Esculápio, a quem adoravam na forma de uma serpente viva, que era abrigada e alimentada no templo. Nesta bela cidade de bosques irrigados, passeios e parques públicos, vivia um pequeno grupo de crentes dedicados que não eram enganados pela aparência superficial de beleza e abominavam a adoração satânica que enchia o lugar. A era de Pérgamo durou quase 300 anos, de 312
até 606 depois de Cristo. O mensageiro para a era de Pérgamo foi Martim, São Martim. Nasceu na Hungria em 315. Entretanto, toda a sua vida de trabalho foi na França, onde trabalhou em Tours e arredores como bispo. Ele morreu em 399. Este grande santo foi tio de outro cristão maravilhoso, que foi São Patrício, da Irlanda. Martim converteu-se a Cristo quando seguia carreira como soldado profissional. Foi quando ainda estava engajado nesta ocupação que ocorreu um milagre deveras extraordinário. A história registra que um mendigo jazia doente nas ruas da cidade para onde Martim foi designado. O frio do inverno era mais do que ele podia suportar, porque estava pobremente vestido. Ninguém dava nenhuma atenção às suas necessidades, até que Martim se aproximou. Vendo a situação difícil desse pobre homem, mas não tendo uma veste extra, tirou seu manto externo, cortou em dois com sua espada e envolveu o pano em torno do homem congelado. Ele cuidou dele o melhor que podia e continuou seu caminho. Aquela noite, o Senhor Jesus apareceu a ele numa visão. Ali estava ele, com um mendigo, envolto na metade de um manto de Martim. Ele lhe falou e disse: Martim, embora ele seja somente um catecúmeno, vestiu-se como esta veste. Daquele tempo em diante, Martim procurou servir ao Senhor de todo o seu coração. Sua vida tornou-se uma série de milagres, manifestando o poder de Deus. Ouvintes, nós vemos na Escritura a saudação do Senhor Jesus Cristo na terceira era da igreja, a era de Pérgamo. No versículo 12 do capítulo 2 de Apocalipse, nós vemos: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Anjo, nós já sabemos, já estudamos, anjo significa mensageiro, aquele que traz uma mensagem, aquele que é responsável por Deus por entregar uma mensagem, aquele cujo mensageiro tem uma mensagem dada por Deus para espalhar, para entregar ao povo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Amados e preciosos ouvintes, nós vemos aqui mais uma revelação, outra revelação da divindade. Nós vemos aqui mais uma apresentação de Deus, demonstrando mais uma revelação da sua deidade aos respectivos mensageiros para as eras da igreja. Nós observamos que antes que o mensageiro para a era, antes que o mistério seja revelado naquela era, Deus se apresenta à era e dá à era uma porção de sua revelação de quem ele é. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele é Deus. Ele é
o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não existe mais de um Deus na divindade. Não existe mais de um ser na deidade. Existe um Deus que se fez carne e habitou entre nós. Deus em emanação. Deus, Emanuel, Deus conosco. Nós tivemos aqui Deus literalmente, de espírito, a carne, de palavra a carne, daquilo que era intangível para o tangível, o verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Portanto, não existe mais de um Deus na deidade. Todos os títulos pertencem a um único Deus. Muitos e muitos títulos para a pessoa de Deus que tem um nome, que é Senhor Jesus Cristo. Ele possui vários e vários títulos, mas um nome para ele. Ele foi conhecido com muitos títulos no Antigo Testamento. O grande eu sou, o El Shaddai, Elohim, Jeová, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Tedexnu, Jeová Manassés, Jeová Jireh, Jeová Shalom, Lírio dos vales, Estrela da manhã. Ele foi conhecido com todos esses ofícios: Pai, Filho e Espírito Santo, o grande eu sou. E nós vemos que ele, através do Antigo Testamento, manifestando todos esses títulos que pertencem ao Senhor Jesus Cristo, quando ele, de espírito, de palavra, tornou-se carne através de um nascimento virginal, cumprindo assim o livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, falando de uma virgem que conceberia e daria luz a um filho, e este filho seria Emanuel. Cumprindo-se também o que Isaías reforça no seu livro, no capítulo 9, versículo 6, que um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. Ele seria o conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Então nós observamos que diante destas profecias que Isaías tinha se colocado no livro de São Mateus, para dar cumprimento à profecia, Maria, que estava desposada de José, ou prometida em casamento a José, ainda virgem, apareceu o anjo Gabriel para lhe trazer as boas novas. O Espírito Santo cobriu Maria, e ela concebeu e deu à luz um filho, e pôs o nome dele de Jesus, para que se cumprisse o que da parte do profeta Isaías tinha dito: e uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e porá o nome dele de Emanuel,
que traduzido é Deus conosco. Mateus capítulo 1, a partir do verso 21. Então, Deus se fez carne. Este foi o grande mistério. Deus se fez carne e habitou entre nós. Ali estava a palavra. Ali estava a palavra manifestada em carne, a palavra de Deus em carne. Ali estava o Verbo. E aqui, nas eras da igreja, Deus se identificando, Jesus se identificando ao anjo da igreja que estava em Pérgamo. A terceira dispensação, ao anjo Martim, pelas quais desenvolveu aquele ministério do terceiro anjo, com sua mensagem: isto diz aquele que tem a espada de 2 fios. Vejam bem, nestas palavras, aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Quem é esse? Não seria o Senhor Jesus Cristo? Ele é a palavra? Encontra-se então nessas escrituras, nestas palavras, encontra-se outra revelação de Deus dada de sua divindade. Na era de Éfeso, você recorda que ele foi apresentado como o Deus imutável. Na outra era, você vai recordar, na era de Esmirna, nós o vimos ele apresentando como o único Deus verdadeiro e que fora dele não havia outro. Agora, nesta era de Pérgamo, há uma revelação adicional de sua divindade, descrita pela sua associação com a espada aguda de 2 fios, que é a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Veja, amados ouvintes, que aqui ele é a palavra que se fez carne, a palavra que estava aqui conosco na forma de um homem chamado Jesus Cristo, na qual há 2000 anos atrás esteve aqui nesta terra para trazer-nos redenção por meio de seu sangue. E o seu sangue nada mais é do que o próprio sangue de Deus. Você diz, mas Deus tem sangue? Examine as Escrituras no livro de Atos 20, versículo 28, e você encontrará o que eu estou dizendo. Jesus não possuía nem sangue de judeu e nem sangue de gentil. Se Jesus tivesse um sangue de gentil ou um sangue de judeu, nós ainda continuaríamos perdidos, sem salvação, sem libertação, sem redenção. Mas nós fomos salvos, comprados pelo sangue de Deus. Foi o sangue de Deus, das veias de Emanuel, que derramou seu sangue por cada um de nós, por cada eleito, por cada eleita, por cada nome que estava escrito no livro da vida do Cordeiro,
que foi morto antes da fundação do mundo, dentro daquele grande e precioso plano de redenção que ele propusera em si mesmo para congregar tanto as coisas que estão em cima do céu como as coisas que estão aqui na terra. Deus, através da sua bendita misericórdia e graça, através de um único e suficiente sacrifício, nos livrou de uma vez por todas da maldição da lei, porque o fim da lei é Cristo, o fim da lei. A lei nos colocava na prisão, a lei apenas nos aprisionava. Todos estavam condenados à morte, sem Deus. Mas Deus abriu uma ponte, fez uma ponte para que todos nós pudéssemos passar. E esta ponte é o Senhor Jesus Cristo, por meio do seu sangue, o sangue redimidor, o sangue da redenção, que de uma vez por todas não somente tira, mas livra-nos de todo o pecado, e então nos oferece, através da sua justificação, através daquilo que eu não podia fazer, mas que ele fez, oferecendo-se uma vez só por nós pecadores, e nós temos que aceitar aquilo que ele fez por cada um de nós. Vê? Depois de vir a este mundo através de uma forma humana, tomando um nome dentre os homens, um nome que está acima de qualquer outro nome, um nome que embaixo no céu e em cima na terra não há outro nome dado entre os homens para que eles possam ser salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Este nome perdoa pecados, este nome limpa pecados, este nome deve ser aceito não somente como Salvador, mas como perdoador, aceitando o seu nome no batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, para receber depois o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Irmãos, aqui nós vemos na terceira carta, na terceira era, a era de Pérgamo, nós vemos Cristo apresentando-se ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Sim, essa espada é afiada, essa espada corta, ambos os lados. Sim, essa espada corta e ela discerne as intenções do espírito, do coração. E essa espada corta de cima para baixo. Essa espada, para alguns, eles acham muito duro o discurso de Jesus. Uns acham que Paulo foi machista, outros falam que Paulo pegou pesado, outros falam que é difícil viver o que a Bíblia pede para viver, outros dizem que não tem ninguém que consegue viver o que está escrito. Ora, meus amados ouvintes, se não houver alguém para poder obedecer o que está escrito, não haverá arrebatamento. Não haverá arrebatamento, não importa. Jesus disse que a porta é estreita e apertado é o caminho que conduz à vida. Mas espaçoso, largo é o caminho que conduz à aonde não tem palavra, aonde não tem a espada
espada de dois fios, aonde não tem palavra que está cortando de todos os lados o mundanismo, o pecado dentro das igrejas, aonde não tem palavra que corta, que fala do pecado, que mostra o pecado, a raiz, que mostra, que põe a mulher no seu devido lugar, que mostra a mulher sua posição, o homem sua posição. Qualquer igreja, qualquer denominação que não esteja manuseando a palavra, trazendo as pessoas para dentro da palavra, para viver o que diz a palavra, qualquer ministro que não esteja colocando a sua igreja de acordo com a doutrina apostólica, colocando as mulheres no seu devido lugar, colocando os homens no seu devido lugar, de acordo com a doutrina apostólica, qualquer igreja que não esteja exercendo o mandamento do Senhor mediante os apóstolos, afaste-se, fuja o quanto possível. Aqui nós vemos Deus dando uma descrição, apresentando-se na era de Pérgamo como aquele que tem a espada de dois fios. Outra revelação, outra apresentação adicional de sua divindade, descrita pela sua associação com a espada de dois fios, que é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E medulas, penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. No livro dos Efésios, capítulo 6, versículo 17, está escrito: tomai a espada do Espírito. Vejam bem, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vejam bem, no capítulo 19, versículo 13 ao 15, ele, Jesus Cristo, estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pela qual se chama é a palavra de Deus, e da sua boca saía uma aguda espada. Em São João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele, o Verbo, estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em 1 João, capítulo 5, versículo 7, porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. Observe que aqui nós não vemos nenhuma suposta trindade. Não há nenhuma trindade. Não existe esta palavra, esta expressão na Bíblia, Santíssima Trindade. Esta expressão, Santíssima Trindade, a primeira vez que ela foi expressada foi na Igreja de Roma, no catolicismo, expressando assim o paganismo, tirando seus antigos deuses pagãos para introduzir agora no seio do cristianismo o paganismo, dando aos cristãos um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo,
como três pessoas distintas, formando um Deus, dando o nome de Santíssima Trindade. Logo depois, Deus Trino. Logo depois, Deus Triuno. Logo depois, Trino Deus. Expressões essas que não existem nas Escrituras, nem na capa e nem na outra capa. Então observe bem que esses três que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, esses três são um. Agora eu vou fazer uma pergunta para os nossos ouvintes. Isto está em 1 João 5,7. Quem é o Pai? Deus é o Pai. Jesus Cristo veio manifestar o nome do Pai. Qual é o nome do Pai? Jesus. Jesus disse: eu lhes fiz conhecer o teu nome. Qual foi o nome que Jesus fez conhecer? Jesus. Manifestei o teu nome diante dos homens. Qual foi o nome que ele fez conhecer? Jesus. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Qual foi o nome que ele fez conhecer? Jesus. Então, ele é o Pai. Quem é a palavra? A palavra é Deus. E Deus se fez carne e habitou entre nós. Quem é esse Deus que se fez carne e habitou entre nós, chamado de Emanuel? Jesus. Ele é a palavra. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Deus se fez carne e habitou entre nós. O Espírito Santo, Deus é o Espírito, e o Espírito, da forma de Espírito, veio no corpo de carne. Esses três são um. Em São João 10,30 diz: eu e o Pai somos um. Jesus disse em São João 14: quem vê a mim, vê o Pai. Então observe bem, meus amados, que nós podemos ver a associação com a palavra. Ele é a palavra. É isso que ele é, a palavra em seu nome. Em 1 João, capítulo 1, versículo 1, onde diz: no princípio era o verbo. A raiz de onde tomamos nossa tradução para verbo é logos, que significa o pensamento ou conceito. Tem o duplo sentido de pensamento e linguagem. Ora, um pensamento expresso é uma palavra ou palavras. Não é isso maravilhoso e belo? João diz que o conceito de Deus foi expresso em Jesus, e Paulo diz a mesma coisa em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, Logos, a quem constitui herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder, fazendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Deus expressou-se na pessoa de Jesus Cristo. Jesus era a expressa imagem de Deus. Novamente em São João 1,14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A própria substância de Deus se fez carne e habitou entre nós. O grande Espírito
espírito do qual ninguém podia se aproximar e a qual ninguém tinha visto ou podia olhar, estava agora manifestado em carne e habitava entre homens, expressando a plenitude de Deus aos homens. João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho, o corpo unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Vê? Deus, que em certas e diversas ocasiões manifestou sua presença pela nuvem ou pela coluna de fogo que foi infundida e temor no coração dos homens. Este Deus, cujas características íntimas eram conhecidas somente pela revelação de palavras através dos profetas, agora tornava-se Emanuel, Deus conosco, declarando a si mesmo. A palavra declarar é tomada da raiz grega que frequentemente interpretamos como exégese, que significa explicar e esclarecer e minuciosamente. É isso que a palavra viva Jesus fez. Ele nos trouxe Deus, porque ele era Deus. Ele nos revelou Deus, tão perfeita clareza que João pôde dizer acerca dele em 1 João capítulo 1, versículo 1 e 3. O que era desde o princípio, o que vimos, o que ouvimos. Logo significa linguagem. O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifesta e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Amados e preciosos ouvintes, aqui temos a terceira carta à era de Pérgamo e ao seu mensageiro na sua respectiva dispensação, que foi São Martim. Ele declara-se e apresenta a era ao seu mensageiro como aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Esse é o Senhor Jesus Cristo, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nesta posição, vale lembrar que Deus possa abençoar o seu entendimento a compreender que não há mais de um Deus na deidade e nem mais de um ser na divindade. Existe um Deus apenas, e que este Deus se chama Senhor Jesus Cristo. Todos os títulos que estavam em Deus pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Aquele Jeová do Antigo Testamento é o Senhor Jesus no Novo Testamento. Então, através deste nome revelado, cuja palavra viva se tornou carne, é por esse nome que ele ganhou, esse nome que ele tem, debaixo do céu e em cima na terra, não há outro nome pela qual os homens devam ser salvos. E através deste nome é que você necessita para ser perdoado de seus pecados, batizando no nome do Senhor Jesus Cristo. Não importa quantos batismos você teve, não importa se você tem 20, 30, 40 anos de denominação, se você não foi batizado corretamente, de acordo com os apóstolos e a doutrina que Jesus Cristo estabeleceu, você carece, depende de ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus possa florescer em todos os seus corações e que volte nos ouvir novamente
para a completação deste estudo da saudação do Senhor Jesus para cada mensageiro, para cada era. Deus os ajude, Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.